Zamioculcas. Você conhece essa planta? Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar um vídeo para vocês e dessa vez falar um pouco sobre essa famosa planta que muitas pessoas procuram para cuidar de uma forma de terapia. Acredite, a planta Zamioculca é boa para você ter uma terapia. Cuidar de plantas faz bem, não só para você, como para o ambiente, como para a própria planta. Mas você conhece realmente a Zamioculca? Nesse vídeo vamos conhecê-la através de diversas curiosidades que ela tem que você talvez não tenha ainda percebido e nem escutado algo sobre. A primeira curiosidade é que é uma planta que recebeu um nome diferente, Zamioculca. Aposto que você nunca ouviu falar sobre esse nome, e eu também não. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, eu fiquei realmente assustado. Zamioculca é o nome dela, mas qual o significado desse nome? É por ela ter uma espécie de semelhança com outro tipo de planta, da espécie Zamia. As plantas Zamia são plantas bem interessantes, que têm uns formatos muito semelhantes realmente, que ela está presente na América do Sul. Pegou esta meio que espécie de semelhança e tomou este nome diferenciado, mas ela tem outros nomes também. Muitos relacionam ela com o sucesso financeiro, entre outras coisas, por ter diversas crenças populares. Outros nomes dela é a árvore do dinheiro. E falando nisso, existem muitas pessoas que comercializam elas, as mudas, e as plantas, através de comércios que vendem árvores. Aposto que lá perto do seu comércio também vai ter uma pessoa vendendo uma Zamioculca. Elas são bem populares, tem em diversos locais. Se você tem um terreiro grande, provavelmente ela pode estar no seu terreiro e você nem ter percebido. É uma planta que quando você planta ela no seu terreiro, ela se espalha e fica linda, maravilhosa. Mas tem que ter um lugar bem específico para deixá-la, porque elas costumam crescer e se alastrar. Confesso para vocês que ela é muito bonita em ambientes de chuva, em climas de chuva e em climas de sol. Porém, ela se adequa melhor em locais que não pegam a luz direta do sol, como por exemplo, árvore de pé de manga ou nas paredes ao redor da casa, lugares que não afetam ela diretamente com a luz do sol. Isso porque ela é muito sensível. Se ela receber luz direta, provavelmente ela vai ficar doente e vai acabar morrendo. Essas plantas costumam também ficar amarelas, indicando quando estão doentes. Esse amarelado pode confundir muita gente, pensando que é a falta de água ou pensando que é algo relacionado a algum tipo de descuidado com a planta. Acontece que dentro da raiz dela existe uma espécie de batata. Essa batata é o que faz ela crescer novamente, é a raiz, é o coração dela. Quando ela acabar morrendo por eventual situação, pode ter certeza que ela vai voltar de novo se aquela situação for favorável para ela crescer. Isso porque dentro da raiz dela existe uma batata, que dentro dessa batata tem todos os nutrientes e faz ela crescer novamente, preservando assim a vida da planta. As Zamioculcas têm outras peculiaridades. Quando elas costumam ficar amarelas, não quer dizer que ela está morrendo, quer dizer que ela está mostrando para você que não está bem. Uma das principais coisas que acaba acontecendo e dificultando a vida de quem quer entender sobre plantas é o seguinte: quando ela fica amarela e é colocada num vaso de plantas, significa que talvez ela esteja crescendo e precisando de mais raiz. Acredite, essa planta cresce e ela cresce e fica lindamente grande. Eu já fui inclusive em um salão de cabeleireiro onde tinha uma dessa planta mais gigante, para vocês terem uma ideia. Então muita gente coloca ela num jarrinho pequeno e ela quer crescer, ela quer nutrientes, ela quer se desenvolver, mas não tem raiz. E aí é onde ela começa a ficar amarela, começa a ficar doente, começa a precisar de um espaço bom para ela poder crescer mais. Essa planta é indicada por diversas pessoas, mas ela tem outra peculiaridade um pouco negativa. Ela tem que ser colocada em locais que não tem acesso dos animais,
ou se tiver acesso que eles não consigam chegar até ela. Isso porque é uma planta venenosa, ela não é comestível, então essa é uma planta apenas para o seu ambiente e para você, tendo muito cuidado com os animais que você tem em casa. Geralmente, algumas pessoas relacionam a ela com a proteção, com atrair sorte. Isso porque elas são lindamente bonitas, elas parecem plásticos quando você planta elas e elas crescem. As folhas delas brilham, é um verde muito bonito que tem um brilho muito lindo também. É uma planta totalmente resistente, ela sobrevive longos períodos sem água. Acredite, quando eu falo isso não é à toa. É uma planta que tem que ser regada com um pouco de água, sim, mas é em espaços de tempo. Jamais você pode colocar, por exemplo, toda semana água nela, porque você vai acabar fazendo ela ficar doente. E sim, semana não, você vai entregando água para ela poder se desenvolver. Mas e as amioculcas que são plantadas em terreno, que ficam expostas a chuvas, expostas ao sol? Como eu disse para vocês, ela não pode receber a luz direta do sol, mas como é uma planta extremamente resistente, há casos sim de amioculcas que sobrevivem em locais com climas um pouco mais extremos, como por exemplo a chuva intensa, sol. Logicamente vai ter dias que o sol vai ser mais intenso, isso acaba queimando as folhazinhas dela, mas elas continuam sobrevivendo. Ela se adapta muito bem e é perfeitamente recomendada para ambientes que não recebem a luz natural, ambientes com pouca luz natural ou até na sombra. Sim, ela cresce também na sombra, ela é mais indicada para ambientes mais internos. E você, gostou das curiosidades dessa planta? Comenta aí embaixo que eu gostaria de saber a sua opinião. Até o próximo vídeo, tchau!